Vidal, como é que estás? Tudo bem? Tudo bem. E vocês? Daqui tudo ótimo. Estive aí com alguns atletas teus, o Diogo Barbosa, o Francisco Campos, no sábado. Já sei, já sei, já sei, Acho que eles se divertiram. já sei. E pronto, também já fiz um direto com o Miguel Salgueiro, como estamos a fazer hoje, e com o Afonso Silva. Ah, Sim, havia certos dos diretos. boa, boa. Pronto, não, E não segui, mas vi alguns certos. nós na volta eu tive com o Tiago Casemiro também, o Tiago muito porreiro. Uhum. Mas contigo, Vidal, acho que não tive. E os diretos anteriores com diretores desportivos não viste nenhum? Ou viste Não, vi ser? os certos que. Viste? Vi os certos, sim. Ok. E o que é que achaste dos diretos, tanto com os diretores ou com algum ciclista em especial? Opa, deixa-me só pôr aqui o. Que eu tive de fazer isto aqui do telemóvel, tenho que pôr isto aqui. A câmera, a gente não Força, ficar. força. Pronto. Pá, como é que é dizer? Estas plataformas. Deixa-me só pôr isto aqui quando deve ser, senão a gente aqui um bocadinho. São interessantes. É evidente tudo o que seja conteúdos relacionados com a modalidade são importantes. Pronto, ainda bem que vocês aparecem com estas coisas novas. É evidente que o público mais novo é quem mais adere a esta nova maneira. Não é nova, mas é uma maneira de comunicar que há uns anos atrás não existia Uhum. e pronto, são os sinais dos tempos. Não é? Ainda bem que começam a aparecer coisas relacionadas com o ciclismo, pronto, porque faz falta. Boa, e em relação aos certos que viste, de alguns atletas a falar, ou o José Azevedo, o Ruben, o Hernani, alguma coisa que ouviste que concordas ou discordas, que queiras comentar? Opa, eu acho que há muita coisa que partilho da mesma opinião deles. Ou seja, os problemas que os outros diretores têm também são os problemas que a gente tem. Portanto, é evidente que sobre determinados assuntos eu tenho tenho a minha opinião, não quer dizer que seja melhor ou pior, é a minha. Portanto, e penso que se falares com todos e e se perguntares a mesma coisa a toda a gente, poderá haver assuntos em que a maioria concorde, poderá haver assuntos que a maioria concorde, mas com pequenas diferenças. Portanto, cada um há de ter a sua maneira de pensar e há de opinar sobre as coisas à sua maneira e conforme a sua vivência e conforme a experiência que tem. Portanto, eu não fui da regra, portanto, ou seja, concordo com muita coisa. Há coisas que eu acho que não deviam ser bem assim ou não são bem assim, Algum com que te identifiques mais? Algum diretor desportivo com que te identifiques mais das outras equipas? opa, não é fácil responder essa pergunta porque depois, na Também maneira foi. de. Não, na maneira que cada um tem de trabalhar internamente, tu não conheces a maneira dos outros, não é? Portanto, ou seja, Claro. aquilo que a gente. Aquilo que a gente. É da vivência que temos no dia a dia, fora do carro, digamos assim, Uhum. e aí abordamos assuntos que são assuntos gerais da modalidade e dos problemas que, que as equipas têm. Daquilo que é a maneira de trabalhar cada um, pois é evidente, só estando lá dentro é que poderás conhecer melhor as ideias, os pontos de vista, tudo o resto praticamente, vai ver, montar uma equipa, tu sabes que tens de ter 10 atletas, Uhum. se tiveres orçamento tens ciclistas que disputam em geral, tens ciclistas que são os equipiers, se for importante teres um sprinter, tens um sprinter. Essas coisas toda a gente sabe montar, como é evidente. Na imagem, toda a gente sabe que tem que ter uma boa imagem e depois a maneira como tens ou não já depende de outros fatores, mas toda a gente sabe em termos gerais como é o que é que tem que fazer para montar uma equipa. Agora, dentro da equipa, como é que organizas as coisas, elas aparecem feitas é porque toda a gente também as sabe organizar.
com mais meios ou com menos meios, mas toda a gente sabe organizar. Agora, eu não posso falar como é que depois, na questão dos pormenores, cada um os resolve e cada um os aborda, porque pronto, tens que lá estar para saber. Não é? Claro, pronto. Foi uma pergunta então um bocadinho difícil de responder a que eu fiz, mas foste ciclista, agora és diretor desportivo. Vês-te a fazer outra coisa que não seja ligada ao ciclismo? Eu fiz outras coisas sem ser o ciclismo. Não Sim, é? sim, houve ali um E período que não. Entre o momento em que acabaste a carreira e. não, passei logo de ciclista para diretor. Ah, foi? Boa. Foi. Então, Ou seja, conta-me. ou seja eu tinha. O meu plano de vida não fazia parte. Ser diretor desportivo não fazia parte do meu plano de vida. Tinha planeado a minha carreira. Ou seja, o último ano que corri no Tavira foi 2004, para ser diretor em 2005. E eu tinha feito, na altura, um contrato com a Tavira 2 anos, 2004 e 2005, e planeava terminar a minha carreira de ciclista em 2005. Uhum. Pronto, e depois surgiu no final de 2004 a oportunidade de passar a diretora. Na altura, a direção, liderada por Jorge Corvo, convidou-me para eu ser o diretor, porque o Zé Marques saiu, pronto, houve uma série de alterações na equipa, e o Zé Marques saiu e convidaram-me para ser o diretor da equipa. E o que é que eu tinha pensado? Eu tinha pensado em, portanto, ser o último contrato que fazia como ciclista e ter 2005 o ano todo para pensar o que é que... tinha umas ideias do que queria fazer, ligado ao comércio, que meus pais tinham um mini mercado, tinham um café, portanto... e eu sempre, desde os 7, 8 anos de idade, que andei atrás do balcão mesmo sendo atleta, porque gostava de estar atrás do balcão, gostava de falar com as pessoas, portanto. E via-me um bocadinho a fazer isso. Portanto, acabar a carreira de atleta e dedicar-me ao comércio. No entanto, surgiu este convite e eu disse, bom, vou experimentar. Se não experimentar agora, provavelmente não teria outra hipótese de o fazer, porque não fazia parte do meu plano de vida. Epá, olha, e já vão para 21 anos, não é? Ver-me a fazer outra coisa, pá, enquanto não tiver problemas de saúde, se tiver que fazer outra coisa, farei e Mas acho a que tua paixão é o ciclismo? Ou tens outra paixão para além do ciclismo? Opa, eu acho que cada um terá a sua parte, terá mais coisas que os motivem sem ser o ciclismo. Ou mesmo há pessoas que têm um emprego e acabam por ter um hobby ou ter outra ocupação qualquer que lhes agrade. A mim o comércio agrada. Tive 40 anos sensivelmente atrás de um balcão, portanto é algo que me agrada. Embora o comércio também tenha evoluído muito ao longo dos anos e é diferente do que era quando eu tinha 20 anos e 25. Hoje é totalmente diferente, mas é uma coisa que me agrada porque estás em contato com as pessoas o dia todo, acabas por... Claro. É um trabalho diferente, é um trabalho complicado, porque acabas por ter muitas horas de trabalho, mas acabas por durante todo esse tempo ter contato com várias pessoas, acabas por falar bastante, trocar impressões bastante. É algo que não é mecânico, portanto, não é como uma fábrica, tiras, pões. Portanto, acabas por ter durante o dia N situações diferentes. Chega um cliente, Sim, discute não é? bola, chega outro cliente, discute ciclismo, chega outro, discute política. São Portanto, todos os dias diferentes. são todos os dias diferentes e são todas as horas diferentes. Portanto, ou seja, pá, isso é uma coisa que sempre me agradou e agrada. Mas pronto, é evidente que a partir do momento em que tu te apanhas nesta modalidade, acabas por te apaixonar por ela pronto, e no total já vai para 41 anos, não é? Ligado a isto. Oh. Portanto, Já são uns aninhos, de facto. já são uns aninhos, não é? Mas entrando aqui nas perguntas mais que eu tinha preparadas, há pouco tempo o Tavira esteve associado ao Sporting. Como é que isso aconteceu?
como é que surgiu o interesse do Sporting ou o interesse do Tavira em juntar-se ao Sporting? Olha, Consegues-nos explicar? o Sporting e o Porto vieram numa altura em que vieram, portanto, nos finais de 2015, e eu posso dizer, em outubro de 2015, o panorama para 2016 era o panorama geral, era desolador. O país estava a sair de uma crise económica. 2015 já tinha sido um ano complicado e o panorama que havia para 2016 não havia dinheiro para nada. Portanto, apareceu o Porto e o Sporting. É evidente que coincidiu também com a recuperação económica, um bocadinho global, digamos assim. Portanto, na altura, a crise económica na nação portuguesa era europeia e um pouco quase mundial. E, portanto, apareceu também numa altura de crescimento económico. Portanto, ou seja, eu acho que o crescimento apareceria na mesma, mas a vinda destes dois clubes acelerou muito. Portanto, ou seja, em novembro não havia interesse nenhum quase pela modalidade e de repente aparece o Porto, primeiro o Porto a fazer equipa com o W52 e depois o Sporting connosco. E todas as semanas havia um jornal, havia uma televisão, havia uma rádio a querer saber informações, como acontece hoje na vida diária dos três grandes clubes. Não é? Portanto, tu vais aos jornais, vais às notícias todas e tens lá uma panóplia de informação e da vida dos clubes no futebol, que é a principal, mas nas outras modalidades também. Portanto, o ciclismo não está inserido nela. Portanto, não fugiu à regra, como é evidente. Mas foram vocês que entraram em contacto com o Sporting ou foi o Sporting que entrou em contacto convosco? Eu penso que foi através de... Sim, fomos nós. Houve uma conversa com... Eu não sei bem o processo, porque quem liderou na altura foi o presidente, o Marcelino Teixeira. Mas sim, houve um contacto e depois houve um interesse mútuo e as coisas fizeram-se. Portanto, não posso dizer exatamente como é que foi, porque foi o Marcelino que fez esse contacto primeiro. Ele saberá explicar melhor do que eu. Eu depois já só peguei nas coisas quando o primeiro contacto foi feito e depois na altura o Dr. Bruno Carvalho quis falar com o diretor desportivo para saber o que é que se podia fazer. Pronto, depois a partir daí é que entrei eu em cena. Houve uma manifestação de interesse nossa, que sabíamos que o Sporting queria voltar ao ciclismo e houve uma manifestação de interesse nossa. Agora, exatamente como é que foi feita, também não te consigo dizer, o Marcelino é que liderou esse processo. Ok, pronto, descobrimos mais ou menos como é que foi a entrada do Sporting e porquê é que o Sporting deixou o ciclismo e o Tavira, neste caso, ou porquê é que o Tavira deixou de estar associado ao Sporting? Olha, isso terás que perguntar um bocadinho à direção do Sporting, que é atual. Portanto, ou seja... Tenho convidado o Dr. Frederico Varandas qualquer dia. Não, eu penso que as pessoas... Repara, nos clubes grandes, tirando o futebol, as outras modalidades, pelo menos aquilo que parece, vai um bocadinho conforme as pessoas estão à frente dos clubes. Há modalidades que... As modalidades de pavilhão são sempre diferentes daquelas que não são de pavilhão. E o ciclismo não deixa de ser isso. Portanto, ou seja, a direção que tomou posse a seguir teve um ano ainda connosco e depois decidiu que, pronto, o ciclismo não faria parte do projeto, do Sporting. Sinceramente, não sei qual foram os motivos. Portanto, ou seja, na altura o contrato acabou, informaram-nos que não pretendiam renová-lo. Pronto, e nós seguimos a nossa vida. Não houve mais nenhum contacto com o Sporting depois disso, então? Nesse sentido, não. Portanto, ou seja, houve pessoas que estiveram ligadas ao processo, que a amizade se mantém ainda hoje, mas nesse sentido, não. Ok. E achas que algum dia os três grandes, um dos três grandes, pelo menos, poderá querer voltar ao ciclismo? Eu acho que sim. Achas que isso era bom? Era positivo? Olha, eu já tendo já passado pelo processo, tenho a minha opinião, tenho uma opinião diferente daquilo que tinha antes de estar ligado a um grande clube.
É evidente que quando estás ligado a um grande clube, o interesse pela modalidade aumenta porque os grandes clubes em Portugal vendem. Portanto, ou seja, tu vais aos jornais e os jornais têm provavelmente mais de 60% das suas páginas dedicadas aos três grandes. Portanto, logo aí Uhum. o interesse pela modalidade aumenta. Eu acho que tem um senão. É que os clubes querem ganhar. Uhum. Portanto, querem ganhar. Não? Enquanto uma marca comercial o investimento é rentável mesmo que não ganhes, ou seja, mesmo que tu fazendo segundo ganhas. Portanto, ou seja, tu no fim do ano medes o investimento de uma marca comercial conforme a exposição que tiveste e não pelo número de vitórias. Os grandes clubes medem pelo número de vitórias. Portanto, isso é um problema. Porquê? Porque traz uma pressão que não é saudável. As outras equipas também precisam de ganhar, se os grandes, sei lá, se os três grandes quisessem ganhar. As outras equipas depois também Escuta, começam. tu no ciclismo não consegues ganhar sempre, não consegues ganhar porque queres. Há uma série de fatores que influenciam a vitória. E repara, numa modalidade de pavilhão, tu lutas contra outro adversário. Aqui lutas contra 15, 20, 25, depende do número de equipas que estiverem presentes. Não é? Tu competes em Portugal, é verdade, mas tens cerca de 50% do calendário que é internacional e competes com equipas estrangeiras, com equipas com outros argumentos que tu não tens, e isso não se consegue ver. Ou seja, e mesmo fora disso, portanto, ou seja, repara, tu vais para uma volta ao Alentejo, vais para uma volta a Portugal e aquilo que se pede é que as equipas portuguesas ganhem, mas se aparece uma Burgos, uma Caixa Rural, uma Kern Farm, os caras já digo estas porque são as que normalmente nos visitam, estas equipas têm muito mais argumentos que nós temos. Uhum. É evidente que na nossa prova nós acabamos por conseguir, porque é a nossa prova, acabamos por conseguir nos igualar ou estar muito. Conseguimos igualar e muitas das vezes superá-los. Porque é a nossa prova, porque em termos gerais durante o ano não conseguimos fazer. Mas porquê é que não é positivo uma equipa querer só ganhar ou muito ganhar? Não, eu não digo que não é positivo. Positivo é. Agora, quando a pressão é exagerada, deixa de ser positivo. Ok. Tu tens que compreender. Uma coisa, não há nenhuma equipa que vá para a estrada e que não lute por ganhar. Uhum. Pá, nós muitas vezes sabemos que o nosso plantel pode não ser o mais forte, mas tentas arranjar a maneira de ganhar. Portanto, ou seja, Mas na altura a tiveste estratégia que adotas é sempre uma estratégia para tentar enganar o adversário para que possas ganhar. Isso é evidente. Agora, quando o teu plantel não é o mais forte, tu sabes que não é o mais forte e que não podes ter 20 vitórias ao longo do ano, mas se tiveres 5 é bastante positivo. Uhum. Com os grandes clubes isso não existe. Sentias muito essa pressão com a Sporting? Claro. Ainda por cima com o Porto a ganhar quase tudo, não é? Pois. Imagina. Portanto, ou seja, as coisas são assim, e eu acho que isso não é positivo. Nesta modalidade acho que não é positivo. Porque tu tens de ser consciente daquilo que tens. É evidente que queres ganhar e tens que, em termos estratégicos, quando tens uma equipa que não é tão forte, tens que, em termos estratégicos, é por isso que existem as fugas, é por isso que existem o puxar ou não deixar de puxar, portanto, ou seja, a estratégia existe exatamente para isso, para tentar ganhar mesmo não sendo os mais fortes. Os grandes clubes os adeptos não querem saber, querem que a camisola ganhe. Portanto, ou seja, Donto põe-te assim uma pressão que muitas das vezes não é saudável. Portanto, porque tu sabes que é impossível. Uhum. Portanto, ou seja, isto é evidente que é a minha opinião. Pode haver pessoas que acham que não é assim e que deve ser ao contrário. Mas eu acho também os grandes clubes se calhar dão mais meios também para se conseguir as vitórias, não sei.
à partida. À partida. O problema é Sim, quando sim, sim. o problema é quando não os tens. E depois não te esqueças, estás num país onde, por exemplo, tu agora se me pedires para fazer um projeto, que me digas assim, olha, diz-me quanto é que custa fazeres um projeto para poderes dominar o ciclismo em Portugal. Eu posso dizer quanto é que custa, mas o nosso mercado é muito pequeno para o fazer. Tinha-se ido buscar E, ciclistas lá fora. e mesmo para ir buscar lá fora, tenho que ir buscar muito bons. E muito bons não vêm para as equipas continentais. Uhum. Estás a perceber? Portanto, é diferente do que era, por exemplo, há 15 anos atrás. Tu há 15 anos atrás fazias, por exemplo, a equipa que eu tive em 2010, Então, mas os ciclistas estão sempre a rodar de umas equipas para as outras. mas, É mas, difícil atraí-los. mas repara, em 2008, 9 e 10, por exemplo, estás a ganhar 5 mil euros, por exemplo, no Tavira, ou estás a ganhar 5 mil euros na Euskadi, era quase igual. Hoje não é a mesma coisa, e não é por 5 mil euros. É porque tu Uhum. não tens, nas nossas equipas, acesso a calendário que te possam passar esse ordenado para 10 vezes mais. Percebes? Tu vais uma corrida do World Tour. Se fazes os 5 primeiros de uma corrida do World Tour, o teu ordenado aumenta para um valor que aqui não consegues. Nas nossas equipas continentais não consegues. Portanto, e isso mudou. Esse panorama mudou. Portanto, ou seja, tu não consegues dar um calendário apetecível a ciclistas bons. Hoje, a equipa que eu tinha em 2010 era impossível ter. E eu vou-te dizer nomes. David Blanco, Uhum. Cândido Barbosa, André Cardoso, Ricardo Mestre, Samuel Caldeira, Alejandro Marque, Henrique Casimiro, Daniel Mestre, David Livremente, Krasimir Vassilev. É impossível. Hoje é impossível ter esta equipa. Com estes ciclistas com esta qualidade, estes todos, estes ciclistas hoje não estavam em Portugal. Podia estar um ou dois, mas estes 10 que eu disse não estavam. É impossível. Bem, mas é assim, pronto, eu tinha este tema para daqui a bocado, mas vocês foram buscar o Panha, por exemplo. Opa, mas o Penha foi uma oportunidade de mercado que apareceu-te este ano e se calhar tu nunca mais tens outra oportunidade igual. Como é que o encontraram, o Panha? Nós não encontramos. Um empresário ligou-me em dezembro e disse: olha, tenho este ciclista que não renovou com a Jaico, quer ficar mais um ano na Europa, não quer voltar para a Colômbia, porque ainda quer voltar para o Tour, ou pelo menos para o Continental. E na altura a gente, epá, não tem dinheiro, o orçamento está fechado, não temos. Epá, mas vê lá o que é que consegues arranjar. E disse, não consigo arranjar nada que não tenho. Epá, mas vê lá. Sim, pronto, olha. Falámos com uma série de patrocinadores e só em janeiro conseguimos arranjar um valor que nem era o valor que ele nos tinha pedido e dissemos, olha, só conseguimos isto, só isto conseguimos arranjar. Pá, não. E pronto, e ele aceitou aquelas condições e foi por isso. Não. Porque aquele ciclista, noutras condições, nem nós, nem nenhuma equipa de Portugal o conseguia ter. Pois. E falando em patrocinadores, os patrocinadores da equipa, portanto, a AP Hotels, Tavira Farense, vão ser os mesmos? Vai haver alterações, nos próximos dias a gente irá divulgar as alterações. Ok, ok. Pronto. Ficamos a saber, pelo menos, que vai haver alterações. Esta alteração de patrocinadores influencia a demora de renovar os atletas e montar o plantel de novas contratações? Quando há alterações e que as coisas são feitas num timing que não é o ótimo, é evidente que influencia. E isso, lá está, porque é que as coisas não foram feitas num timing que não era ótimo? Epá, tu não consegues chegar às empresas e dizer, olha, quero que tu me digas final de setembro. E as empresas dizem, pronto, mas eu só aprovo o orçamento de marketing a meio de outubro. Está simples como isto. Há empresas que o fazem ao contrário, há outras que não. Portanto, ou seja, os timings da aprovação dos orçamentos de marketing das empresas variam de empresa para empresa. Portanto, ou seja, tu não consegues... variam. Tu tens, imagina, tens 10 empresas que são teus patrocinadores e nós temos 7 ou 8. E todas elas têm timings diferentes na aprovação
dos orçamentos de marketing. Portanto, tu não consegues ter por muito que tu batalhes e por muito que peças para te darem respostas atempadas, Mas assim, não lá consegues. está. Também uma equipa não tem assim muita estabilidade, não é? Não é fácil. Sim, quando tens contratos, portanto, nos últimos anos nós sabíamos a priori que pá, o problema é quando tens alterações. Quando não tens, pronto, e que as coisas continuam e tu sabes que vais ter os mesmos patrocinadores ou, no ano a Uhum. seguir, é evidente que é muito mais fácil. Pois. Agora, quando tens alterações, pronto, aí é mais complicado. Não quer dizer que aconteça sempre da mesma forma, É mas, que assim mas até, até é difícil renovar, sei lá, oferecer um contrato a um atleta por 3 anos. É quase impensável, não é? Não conseguem epá, garantir nada. depende. Nós temos uma coisa que nos facilita bastante, que é o apoio do município. Esse Podem sempre contar com isso. podemos sempre contar com ele. Este ano foi um ano atípico, porque foi ano de eleições. Portanto, Ok. e as eleições foram a 12 de outubro. Portanto, ou Exato. seja, tu sabes que vais ter o apoio do município, não sabes de que maneira, enquanto as eleições não se realizam. Portanto, há sempre uma série. Às vezes vejo as pessoas dizerem, ou vejo comentarem a questão das equipas portuguesas. No Ultur é igual, tu vês uma série de equipas agora que estão no Ultur que ainda não têm orçamentos fechados, não têm plantéis fechados. O problema deles também é, ou seja, eles também têm o mesmo problema que nós, embora Há cada vez funcione um bocadinho mais. diferente. Desculpa, Embora desculpa. eles funcionem um bocadinho diferente, porque os contratos têm que ser 4 anos, obrigatoriamente, penso que é. Ou seja, quando montas uma equipa World Tour, obrigatoriamente o contrato tem que ser de 4 anos ou de 3, uma coisa qualquer assim, portanto, ou seja, isso também facilita. Mas quando há estas modificações e estes problemas, Pois. os problemas são os mesmos que nós temos. Portanto, ou seja, Há cada vez procurar. mais ou cada vez menos empresas a quererem patrocinar equipas de ciclismo? Não, o problema é que cada vez mais são necessários orçamentos maiores. Pois, esse é Esse é que é o outro. problema. Esse é que é o problema. Portanto, ou seja, repara, não te serve, já não chega a 10 quando é necessário 15 ou quando é necessário 20. Portanto, antes, quando 10 era suficiente, era muito mais fácil arranjar 10 do que arranjar 20. E depois tens outro pormenor. Nesta questão da publicidade, tu tens muito mais concorrência do que tinhas há 15 e 20 anos atrás. Portanto, há muito mais modalidades. Tens uma coisa que há 15 anos não existia praticamente, que é a internet. Uhum. E eu vou-te dar um exemplo. Em Portugal, em 2024, o investimento em publicidade foram 7 mil milhões de euros. 3.800 milhões foram para a publicidade convencional. O resto, ou seja, 50%, praticamente 50%, foi para os meios digitais. Isto há 15 anos não existia. É verdade, Há mas também traz 10, mais 10 retorno. ah, Também traz mais retorno para as empresas. pronto, ok, tudo bem, mas nós não tínhamos esse problema. Portanto, ou seja, a publicidade é toda canalizada para os meios. Ou seja, agora há mais um concorrente. Há Claro. mais um concorrente. Portanto, ou seja, não tens que lutar contra muitas coisas. Não é só apresentar o teu projeto, não é só dizer que és um gajo porreiro, tens aqui uma coisa muito, muito boa para se investir, que tem um bom retorno. Tens que contar também com a concorrência que existe nesse aspecto. Portanto, e repara, a internet tem, daquilo que é o investimento publicitário em Portugal, tem cerca de 50%. Não é? É É verdade. qualquer coisa. Sim, mas pronto, tem retorno e Sim, acho sim, que é sim. importante É vocês o ano evidente, se passado. não tivesse retorno, eles também não investiam, não é? Vocês este ano vão continuar a trabalhar as redes sociais, assim bem? Epá, queremos já melhorá-las, não é? Vão Continua assim bem, melhorar? queremos melhorar, claro. Óbvio. Boa. Porque, e depois lá está tal coisa, porque também temos cada vez mais patrocinadores que nos pedem conteúdos, que nos pedem muita coisa nas redes sociais, coisa que também há 10 ou 12 anos atrás também não
Sim, mas eu acho que isso agora, hoje em dia, já tem de estar no projeto esportivo. Portanto, já são vocês, Sim, sim, quando sim, querem claro, aliciar claro. um Sim, claro, patrocinador. por exemplo, quem investe quando faz uma proposta e que vem a resposta, lá diz, sim senhora, é na camisola, é no card, mas queremos X posts mensais, queremos Uhum, Y vídeos, portanto, ou seja, essas coisas começam a existir, coisa que não existia antes. claro. Mas voltando à parte esportiva, um, pronto, já fiz a pergunta do porquê demorar tanto a renovar os ciclistas, é mais devido aos patrocinadores, mas o Tavira já que vai fazer contratações, vai Vai tentar fazer contratações, já fez contratações, digamos assim. Uhum, Nós nos próximos dias também iremos anunciar o nome da equipa, o plantel, portanto, não te digo hoje, porque ainda hoje não é o dia certo para te dizer. claro, Nos acho que próximos dias irá ser anunciado. ok. Mas pronto, o Afonso Silva eu penso que vai continuar, não é? Sim, o Afonso Silva vai, porque o Afonso Silva até dos ciclistas tinha contrato de 2 anos, portanto, tinha Exato. 25 e 26. Pronto, então podemos falar do Afonso Silva. Pronto, esse Eh, pode falar. e do Panha também, porque o Panha sabemos que E do Penha saiu. também, sim. Porquê é que deixaram o Panha sair? Foi Não, considerando mais dinheiro. é evidente que nós queríamos que o Penha continuasse. O Pois. Penha foi apresentado. O Penha tinha um objetivo que era ter acesso a um calendário internacional. Aquilo que o Penha me disse foi que ele foi apresentado um calendário internacional que vai e um bocadinho de acordo com as suas pretensões. Nós não conseguíamos, portanto, ou seja, ter esse calendário que ele deseja. Portanto, a partir do momento em que não conseguimos ter uma coisa que o atleta deseja. Pois, mas o José Azevedo falou-me também que pode ser difícil competirem muito no estrangeiro devido a uma Pronto, mas regra. isso já é um problema do Zé Azevedo e do Penha, não é? Eu não Claro, te posso, claro. eu não te Bem, posso, não, pronto, ou seja, eu não te posso dizer, mas sabes a existência dessa regra, não? mas De ter. essa regra sempre existiu, ou já existe há muito tempo, não é desde agora. O que a regra diz é o seguinte, portanto, ou seja, as equipas são obrigadas a participar nas corridas. O primeiro era o que existia até agora, só se ela mudar. O que ela dizia era, as equipas são obrigadas os organizadores são obrigados a convidar todas as equipas e todas as equipas são obrigadas a participar nas corridas em Portugal. Salvo quando têm corridas no estrangeiro de categoria superior que invocava o interesse nacional. Uhum. Portanto, essa regra já existe há muito tempo, não é desde agora. Ok, pode ser alterada, se calhar, aquela última parte, não é? E pronto, essa parte não sei. Daquilo que eventualmente possa acontecer no futuro, não sei. Mas que ela era desta maneira, sim. E, Ok. aliás, havia uma multa pecuniária para as equipas que eventualmente não corressem se os organizadores, aliás, se os organizadores quisessem, imagina, tu não vais a uma corrida porque não podes ir, porque tens um problema qualquer, pronto, ou porque não queres, pronto, não interessa. O organizador, mediante este regulamento que existia, e que existe ainda hoje, portanto, ou seja, ainda é um regulamento que está em vigor até final de 2025, se o organizador quiser, pode solicitar à Federação a multa pecuniária, portanto, a multa que está associada a este Uhum. regulamento. Claro. Acho que era 500 euros ou 1000 euros agora não tenho a certeza qual era o valor, mas há qualquer coisa desse género. Portanto, ou seja, Não esse impede. regulamento, esse regulamento existe há muito tempo. Agora, Ok. se vê um mais rígido, se é diferente, já não te consigo dizer. Ok. Obrigado por uma lição que, pronto, aprendo sempre mais um bocadinho. Que eu não estou no ciclismo há muito tempo, pelo menos no português, portanto, a assistir e a acompanhar. Só este ano é que estou mais empenhado em tentar compreender, então é bom recolher deste e daquele um bocadinho de informação. Obrigado, Vidal. Mas a volta a Portugal deste ano, para vocês, como é que avalias a prestação do Tavira? O objetivo, pronto, atendo o Panha, seria ganhar um pódio, depois. É evidente, repara, muita gente já me perguntou isso e as pessoas esquecem-se. A equipa foi construída, nós quando construímos a equipa nunca dissemos que éramos candidatos à volta. Não, nunca Ok, dissemos. Mesmo com a vida do Penha, nunca disse que era candidato à volta. Podia ser um forte outsider, que eu sempre o que eu disse. Porque tu, para ganhares uma volta,
necessitas mais do que aquilo que a gente tinha em 2025. Pá, tens uma equipa com valor, isto não está em causa, porque eles têm muita Está qualidade. apanhado muito bem o Penha. Mas é uma equipa ainda, repara, o ciclista mais velho, que era o Campos, tinha 27 anos, os outros todos tinham 25 anos, não é? E 20, e o Pinto, 19, portanto, ou seja, o Nietzsche que idade é que tinha? O que tem? 31, não é? Quando tinha 25, o que é que andava a discutir? É verdade, pois. Ou seja, estas coisas tu tens que... É evidente que o que o público diz é uma coisa, que aquilo que os adeptos dizem é outra coisa, aquilo que o diretor sabe é outra coisa. Portanto, tens uma equipa, o Afonso, em 2024, apareceu em bom nível na volta, o Barbosa igual, mas não eram ciclistas que fossem... Já tivessem maturados e já tivessem... Não é questão de maturados, repara, em 2024 ninguém os considerou para um top 10 tampouco. Em 2025 já os consideraram para isso. Mas daí até seres candidato a uma volta, de volta outra vez, não é? Estamos de volta. Desculpa lá, isto é Instagram. Isto em Marrocos é difícil. Mas voltamos àquilo que estávamos a falar. Se nós conseguirmos manter este bloco junto até que eles tenham aquela montaria aos 27, 28, 29, 30 anos, estes atletas são claramente candidatos a ganhar a volta. Aliás, podem ser daqui como noutra equipa qualquer. Pronto, porque a qualidade tem. Agora, é evidente que nem toda a gente evolui à mesma... Ou seja, nem toda a gente é o Pogacar, nem o Renk, nem... Sim, cada vez mais jovens, cada vez os ciclistas aparecem mais jovens e agora custa mais, calhar, os mais velhos manterem-se. Eu acho que cada vez não aparecem mais jovens. Apareceram aqueles 5 ou 6, aquela geração, e agora tu vais vendo que vão aparecendo 1 ou 2, como sempre apareceram 1 ou 2. E o resto foi... porque isso não é uma coisa que tu queiras. Foi uma geração diferenciada. É uma geração diferenciada, como aparece de gerações noutras modalidades. Olha, eu vou-te dar um exemplo no futebol. Quando é que tu vais ter outra geração que apareçam 2 futebolistas como o Ronaldo e o Messi que andem durante 15 anos a marcar 50 golos por ano? Exato. Portanto, ou seja, nós tivemos... o ciclismo teve a felicidade de aparecerem estes 4 ou 5 ou 6, portanto, o Van der Poel, o Renko, o Pogacar, o Lingard, o Van Aert, portanto, ou seja, apareceram estes 5 nesta década e na próxima década, se calhar, neste momento, não se perfilam outros 5 que permitam duelos como estes tiveram. Claro, temos o Seixas, temos o Del Toro, que são ciclistas que de facto fazem diferença, mas vão aparecer, ou vão começando a aparecer também aos 26, 27 anos, ciclistas que vêm evoluindo conforme o atleta evolui normalmente. Ou seja, a velocidade com que os atletas evoluem não é igual para todos. E o Tavira está a ficar naquele ponto certo, os atletas estão a evoluir ao ponto certo, estão a chegar àquele ponto. O Diogo Barbosa... Eu acho que sim, repara, se tu olhares para um Salgueiro, para um Campos, para um Barbosa, para um Afonso, neste momento são os atletas da referência em Portugal. Há 2 anos não eram, mas agora são. E é normal que eles tenham 25 anos sensivelmente, até aos 30, 31, nos próximos 5, 6, 7 anos continuem a ser. Portanto, é evidente, preveres o futuro tu não consegues prever, não consegues saber o que é que vai acontecer, porque depois há muitos fatores que podem fazer com que aquilo que a gente está aqui a dizer seja diferente, mas a evolução normal será essa. Então o plantel para a próxima época do Tavira vai estar sem saber as novas contratações. Deixa lá estar, que nos próximos dias já sabe. Sim, sem saber as próximas contratações, mas
na tua opinião, está mais equilibrado, melhor ou pior relativamente ao ano passado? Olha, se tivermos em linha de conta que cada um tem mais um ano, estará melhor. Agora também vai entrar gente nova, que ainda é muito nova, e que não sabemos que resposta é que eles vão dar, não é? Claro. Portanto, esse aí não te consigo dizer. Agora, os que transitam deste ano para o próximo ano, tendem em linha de conta que têm mais um ano de experiência, teoricamente estará melhor porque, e eu vou-te dar um exemplo, o Afonso era um ciclista que hoje sabe que pode ganhar corridas. Há um ano atrás tinha dúvidas. O Salgueiro sempre soube que ia ganhar corridas, sempre. Pronto, ou seja, o Barbosa é um ciclista que há um ano atrás começou a ter a noção que poderia estar na luta pelas classificações gerais e até nas corridas mais duras. Hoje tem a certeza que ele consegue fazer. Portanto, ou seja, é normal que com essa evolução as dúvidas que tu tinhas há um ano, hoje tens certeza, já é muito mais fácil abordar a época. É muito mais fácil. Com o atleta é muito mais fácil. Saber que já consegues ganhar, que consegues estar... aquela dúvida que tu tinhas já não a tens, vais ter sempre a dúvida se estás em boa forma ou não. Quando as pernas te doem, tens sempre dúvidas. Isso acontece com todos. Portanto, ou seja, tu às vezes, e acontecia comigo, quando corria, ias treinar, tinhas sempre aqueles treinos de referência, sabias os tempos que fazias, nós já por tempos, hoje é por outros, mas quando chegavas à corrida que as pernas te doíam, começavas, ui, será? Pronto, essa dúvida terás sempre. A diferença é que depois sabes que vais estar na frente e não, quando não tens essa confiança, não tens a certeza se vais estar na frente. Agora sabes que vais estar na frente, mas sabes se consegues ganhar ou não. Pronto, é diferente. E como é que as equipas, falando de jovens atletas, como é que as equipas detectam os jovens atletas? É nas equipas sub-23? Onde é que os vão buscar? Olha, hoje em dia já não é nas equipas sub-23, hoje em dia já nos júniores. Exato. Ou seja, era impensável aqui há 5 ou 6 anos tu passares um júnior diretamente para uma equipa continental. Hoje digamos que é normal. Portanto, há sinais que os atletas dão que te indicam que podes ter um bom atleta. E depois, a partir do momento que eu estou contigo, os números... São esses? São os resultados que eles têm nas corridas? São os watts que produzem? Que é que tu pensas? Como é que avalias um atleta que queres contratar jovem para a tua equipa? Olha, há muito mais do que isso. Portanto, muitas vezes os resultados não se... Olha, eu vou-te dar um exemplo. O Guilherme Mestre, no primeiro ano de Júnior, convidaram-me para ir fazer o apoio neutros ao Admira, portanto, a corrida da taça. Convidaram outra vida, portanto, ou seja, convidaram-nos, a Federação convidou-nos, não querem vir fazer o apoio neutro e tal, então não têm corridas. Ok, tudo bem. Aproveito a ver nos miúdos. E o que ele fez naquele dia, isto não é um gajo qualquer que faz isto. Pronto, a partir daí começas a seguir, começas a estar mais atento. Pronto, portanto, ou seja, essa foi uma e não foi por número de corridas que ganhou, e depois acabou por ter alguns bons resultados que te acabam por dar razão àquilo que viste. Mas há ciclistas que lhes custam ganhar, ou porque não são rápidos, ou porque falta-lhes aquela ponta final, ou pela sua juventude ainda lhes custa, ou porque não sabem ler, ou não têm uma leitura da corrida tão boa como outros, aos 17 anos, por exemplo. Mas fazem coisas que são bom atleta que acho que consegue fazer. Para as fugas, a puxar, portanto, ou seja, e isso são sinais que também são importantes. Portanto, ou seja, não tens que contratar um atleta pelo número de vitórias que tem ou pelo número de resultados que tem. Aliás, há alguns
que tu não os conheces, mas se for ver os resultados ao longo do ano, que eles andam sempre ali no sétimo, oitavo, nono, décimo, isso é um sinal. É evidente que depois perdes os números e depois trabalhas os números. Mas os atletas não andam na corrida com uma chapa a dizer os watts que fazem, não é nada disso, não é? É assim, hoje em dia já, eu por exemplo estou sempre a falar de um atleta que conheço indoor, que é o Rodrigo Coimbra, ele faz números loucos, tem 20 anos e eu espero que um dia ele se torne ciclista profissional. Pronto, mas hoje existem essas ferramentas que permitem às equipas também, ou seja, o leque para tu poderes contratar atletas aumentou bastante. Ou seja, hoje existem essas ferramentas que não existiam há anos atrás. Mas aquilo que eles fazem em corrida é sempre aquilo que eles fazem em corrida. Uhum. Muitas das vezes há atletas com números menores, mas que depois em corrida têm uma atitude, tu dizes, este gajo... No momento certo estão lá ou... No momento certo estão lá, acabam há indivíduos que têm números, mas não têm atitude. E há outros que têm menos números e têm uma atitude que acaba por compensar essa falta de números. Portanto, e tu precisas também disso. Portanto, e quantos ciclistas tu vês que, epá, sei lá, em termos físicos são muito piores que outros, mas depois em termos de resultados têm muito mais resultados. Portanto, tem a ver um bocadinho com isso. Portanto, ou seja, e tu também precisas disso. Claro. Deixa-me só ver aqui. Qual é que é o ciclista que até hoje, ou que até hoje não, vá, que neste ano que passou te deu mais trabalho? Olha, por acaso tenho um grupo que é bastante fácil de lidar. Ok. E dizer que haja um que me tenha feito perder um bocadinho mais de cabelo, acho que não tem nativo nenhum. É evidente que as preocupações que tu tens, e eu tento sempre ter a preocupação igual com todos eles, tento sempre que aconselhar cada um deles a ir na direção que eu acho que é melhor para o seu desenvolvimento. Mas que diga assim, há um gajo que me tira do sério, não. Aliás, acho que durante a minha vida diretora toda nunca tive assim um que eu dissesse, este gajo tirou anos de vida. Acho que nunca tive ninguém nesse sentido. Portanto, se calhar sou um felizardo nesse aspecto. Ele sabe gerir também bem as pessoas que tens, também tudo conta, não é? Não é às vezes só, às vezes há não, mas também há indivíduos que são muito mais difíceis de lidar que outros. As personalidades são... O Ayuso. Eu não sei se é difícil de lidar, senão não conheço os pormenores, portanto aquilo que se conhece é aquilo que a comunicação social diz. Que a comunicação... Olha, eu vou-te dar um exemplo. Quando o Cândido Barbosa veio para a nossa equipa, em 2009, nós tínhamos acabado de ganhar a volta em 2008, tínhamos uma equipa que toda a gente admirava pela maneira como se apresentava, o Tavira sempre foi considerado uma equipa simpática. E quando ganhas, simpático e ganhares, acaba por ser uma dupla, uma característica, uma dupla característica importante. E quando o Cândido veio, a primeira coisa que me disseram, vai estragar a equipe. Porque o Cândido tinha aquela, como é que é dizer, tinha aquela imagem de um ciclista, pronto, a sua personalidade era assim. E foi dos ciclistas que mais unia, que até hoje apanhei, que mais união de grupo fazia, foi o Cândido. Era totalmente diferente, contra os adversários eram adversários, isso não havia dúvida. Agora, colegas de equipa eram colegas de equipa, portanto, ou seja, e o que é certo, a equipa não piorou com a sua vinda. Era um bom líder. Era um bom líder. A equipa não piorou com a sua vinda, até melhorou. Portanto, ou seja, a imagem que tu tinhas do atleta fora como adversário, e ele foi o nosso adversário, até a própria tinha dúvidas, diga-se, lá ver se isto não
se isto não traz problemas. Mas o que é certo é que foi exatamente ao contrário. Portanto, dentro da equipa era um ciclista totalmente diferente do que era como adversário. E falando no Cândido, como é que olhas agora para ele como presidente da Federação? Olha, é uma pessoa bastante trabalhadora. Isso, e eu conheço um bocadinho da vida do Cândido, porque pronto, e tem tido algumas adversidades na vida e elas foram ultrapassadas com o trabalho. Portanto, e aquilo que eu sei é que ele transporta para as coisas onde se mete essa personalidade. Portanto, quem vai à luta, quem quem não atira a toalha, quem tem que, essas coisas têm um problema, têm que ser resolvidas. Portanto, independentemente de no final se vier a constatar que é um bom presidente ou um mau presidente, não é por falta de trabalho e de entrega que... Vai dar o melhor dele. Sim, isso sim. Daquilo que eu conheço, e, repara, eu cruzei-me com o Cândido em 93 na seleção nacional. Em 93. E é uma história engraçada. Portanto, ou seja, o Cândido aparece na seleção nacional com 18 anos, penso, porque ele faz anos a 1 de janeiro. Faz anos a 1 de janeiro, portanto, ou seja, fez 18 anos a 1 de janeiro, praticamente, ou faz 31 de dezembro, uma coisa qualquer assim. Portanto, ou seja, passa a sub-23 com um dia. Normalmente tu fazes 18 anos em junho, em julho, em maio, e no ano a seguir ele não. Ele fez 18 anos a 31 de dezembro. Estás a perceber? Portanto, ou seja, passa a sub-23, chega a 1 de janeiro, pronto, epá. E na altura tivemos um mês em França a correr. Fizemos 3 corridas por etapas. Fizemos o Tour do Loir-et-Cher, fizemos o Tour do Vendée e fizemos o Tour do Grenadier-Breton. Ou seja, na altura, essas corridas eram corridas para amadores, equipas e seleções, e tinham... O Vendée, se não me engano, foi a que foi mais curta, que esteve 4 dias, se não me engano. As outras todas eram de segunda a domingo. Portanto, tivemos praticamente um mês em França. No Grenadier, o Cândido não sei se correu o Loir-et-Cher, porque nós éramos 7 e havia um que ficava de fora por corrida. Eu não me recordo se ocorreu o Loir-et-Cher. Mas pronto, no Grenadier-Breton o Cândido ganhou uma etapa. Ganhou a Juventude. E os portugueses naquela altura não tinham o respeito dos adversários que agora têm. A gente era considerados praticamente como os mongólios. Mas é verdade. E eu lembro-me no dia que o Cândido ganha a etapa, nessa corrida, na primeira etapa, tivemos uma chegada num topo. Ele faz quinto. Fica com a camisola da Juventude. Faz quinto, era o nosso homem para a geral. Claro. Na segunda etapa, na terceira, não me recordo, logo no início da etapa, ao quilómetro 15 ou 20, por aí, há uma queda, quem fica lá é o Cândido. Na altura o selecionador, o Orlando Alexandre, manda toda a gente esperar para o Cândido. E nesse espaço em que nós esperamos, e só o único que não ficou à espera foi o Francisco Carvalho, que é o mecânico da Trek. Estava nessa seleção. E a seleção era eu, era o Cândido, era o Azevedo, era o Zé Andrade, era o Carlos Teixeira, era o Francisco Carvalho, e era um ciclista que se chamava Zé Marques, que tinha sido profissional na Festina e tinha descido a Amador e que era imigrante e também estava nessa seleção. E então o Arandolção manda esperar toda a gente, menos o Francisco Carvalho. E dá-se uma fuga qualquer, naquele espaço-tempo em que a gente espera e que ele se levanta, dá-se uma fuga qualquer com um indivíduo que estava em terceiro na geral, ou segundo, não me recordo. Mas alguém na geral estava à frente dele. Ou seja, imagina uma etapa a 170 km ou 160 por aí, e estamos a falar que isto aconteceu ao quilómetro 15 ou 20, perseguimos até ao quilómetro 110, por exemplo, para entrar no pelotão. Entramos no pelotão, na altura havia as latinhas de isostar, viemos ao carro, uma latinha de isostar cada um bolinho cada um, e diz o Orlando, olha, agora vão puxar para anular a fuga. Ui, então estamos mortos para chegar aqui, como é que nos vão anular a fuga? E a fuga tinha um minuto e pico. Pronto, e lá fomos, e nunca mais me esqueço. A etapa terminava, passavas pela meta,
voltavas à esquerda, fazias uma subida para aí de 2 km, descias e vinhas sair a 5 km da meta sensivelmente. E lembro-me, nós levámos a corrida da entrada da subida, o Azevedo pegar na corrida, no início da subida, andar a fuga e o Cândido chega a ganhar a etapa. E a gente, evidente que chegámos a puxar, abrimos na subida, não é? Chegámos, estava uma confusão do caraças no carro de apoio da Mavic. Era o Cândido que já estava a chapada com o russo que o fez cair. Portanto, essa história, e ele pode confirmar, até o Zé pode confirmar que ele também lá teve. Logo aí tu vias a raça que ele não se limitou a ganhar, limitou-se a ganhar e passar a meta e dar umas lambadas no russo que provocou a queda, nem sei como é que provocou, como é que a fez. Mas o que é certo é que foi... e nesse dia, nós no Hora Excer já tínhamos ganho uma etapa com o Francisco Carvalho. E a partir do momento em que ganhámos as etapas, nós já nos conseguimos movimentar no pelotão de outra maneira que não aquela que nos primeiros dias até não ganhámos nada. Os portugueses, fora daqui, não estás aqui a fazer nada. E penso que a partir dessa altura, estamos a falar em 1993, ainda não tinha nascido. Pronto, mas a partir dessa altura começa-se os portugueses começam constantemente a ir repara. Olhar mais para o ciclismo. Depois o Cândido foi campeão também europeu, sub-23. Mas não é isso, depois não fomos só nós, aqui depois começou a haver outros resultados, que não só estes, que começaram a fazer com que nós já fôssemos para o estrangeiro com outra ideia do que não tentar acabar corridas. Ok. Porque até aí tu ias, tirando assim Casal, que tinha outra, e o Boa Vista na altura, corriam muito fora. Tu ias e a mentalidade era tentar acabar a corrida. Não. Ganhar, esquece. Não ias com a ideia de tentar ganhar. Esses resultados, ou essa sequência de resultados, que depois aparece também resultados da Cicasal e do Boa Vista, sei lá. Eu lembro do Joaquim Gomes, por esses anos, fazer 7º, 8º no Dauphiné, o Cássio discutir etapas na volta à Espanha, o Paulo Pinto igual, portanto, ou seja, começou a sequência de saídas das equipas portuguesas, a sequência de vinda de ciclistas estrangeiros, que começou a haver mais corridas internacionais em Portugal. Esse contacto fez com que também o ciclismo português evoluísse para aquilo que é hoje. Ou seja, este trabalho, o facto de ter nas chapadas ao russo. Diz? Tudo começou nas chapadas ao russo. Não. Estou a brincar. Isso é um bocadinho aquilo que é a personalidade do Cândido, que era a personalidade dele. Claro. Pronto, mas nos anos 80, dificilmente, e no princípio dos anos 90, dificilmente tu ias ao estrangeiro tentar ganhar corridas. Ias tentar acabar e se conseguisse alguma coisa melhor. E depois há ali um período em que se começa a sair mais vezes, em que se começa a ter mais resultados, a sequência dos resultados começa a aparecer. Também mudou muita coisa. Portanto, ou seja, começa-se a ter planeamento, começa-se a treinar bem. Há uma altura que tu... E há mais informação, a informação está disponível a toda a gente. E não é só haver mais informação. Começa a aparecer gente no ciclismo com conhecimento de treino. Começa a haver a especialização, começa a aparecer no ciclismo de coisa que tu não tinhas. Tu saías de casa, olhavas para o sol, pronto, agora olhavas para o vento, pronto, agora vou sair contra o vento, que é para chegar a favor do vento, como os treinadores antigos diziam. Pronto, tu não tinhas uma planificação, não. Saías, hoje é preciso fazer 3 horas, fazer 3 horas, preciso fazer 4, fazias 4, se precisasse fazer 4 3 vezes de seguida, fazias 4 3 vezes de seguida. Ou seja, não havia método. E a partir do momento em que começa a haver método, é evidente que se começa a ter outros resultados, porque o português tem 2 pernas, 2 braços, como qualquer um tem. Agora não tínhamos era método. E a partir do momento em que ele começa a aparecer, começam a aparecer os resultados, começam a aparecer os ciclistas a ir ao estrangeiro e os que tinham qualidade a poder conseguir impor-se.
Claro. Mas tu falaste no Joaquim Gomes e agora vou pegar nisso. Ahm, Como é que tu olhas para o que está a acontecer com a volta a Portugal? Olha, eu acho que é um sinal dos tempos. Para ser sincero, acho que é um sinal dos tempos. Vai ser muito. O ciclismo todo, a nível global, mudou muito nos últimos. Pá, essencialmente nos últimos 5 anos, houve uma evolução muito, muito grande e muito rápida. As grandes corridas, todas elas mudaram. Portanto, ou seja, e eu acho que o ciclismo vai um bocadinho no caminho que o futebol fez e que outras modalidades têm feito. Em que sentido? O que é vendável? O que é vendável é onde estão os grandes nomes da modalidade. Tu vês um jogo de futebol, tu gostas de futebol? Claro, claro. Tu vês um Gil Vicente Famalicão? Não, não. Pronto. Mas Claro. vês um Manchester United de Tottenham? É isso, e é como eu Pronto. digo também, eu só este O ano é que comecei a ciclismo, olhar eu mais acho que para o ciclismo português. o ciclismo está a copiar um bocadinho aquilo que o futebol fez e que outras modalidades têm feito, que é a massificação das transmissões televisivas e daqui a uns tempos tu começas a pagar para ver. Já acontece nos Estados Unidos, em que há uma série de corridas que tu só pelo Max é que consegues ver, em canal aberto já não as ver. Não é? Portanto, eu acho que o caminho está a ser traçado é por aí. E as corridas, a volta a Portugal, muita gente diz assim, mas a volta é muito específica, tem o nosso público, é verdade, mas o público do ciclismo hoje não é o mesmo que era há 15 anos, e daqui a 10 anos não vai ser o mesmo que é hoje. Portanto, hoje quem vê ciclismo das gerações mais novas como a tua, vê o ciclismo internacional, reconhece os grandes ídolos internacionais, não reconhece os ídolos portugueses. Uhum. E como é que podemos Portanto, trabalhar isso? não, é, é, é um dilema. Eu acho que a volta para ter qualidade tem que ter um pelotão melhor. É evidente Equipas que dizem assim, internacionais virem à volta, seria bom. eu acho que sim. Eu acho que sim. E acho que ela só conseguirá evoluir se for por esse caminho. Porque todas as outras corridas a nível mundial evoluíram por esse caminho. É evidente que nós temos um ciclismo muito específico. É evidente que o nosso ciclismo, por muito se diga que é mau e o que há a fazer, é evidente que há sempre coisas a melhorar, mas nós não nos podemos esquecer que temos um calendário com cerca de 65 dias de corrida para equipas continentais. Nenhum país do mundo tem este calendário para equipas continentais. E desses 65 dias, cerca de 30 são corridas internacionais e tens 20 e tal dias de televisão para equipas continentais. Tu não tens outro país do mundo que ofereça isto às equipas continentais. Portanto, ou seja, não temos tudo mal. Agora, é evidente que as nossas provas mais importantes, se quiserem continuar a ser importantes e se quiserem ter público e se quiserem ser uma mais-valia, obrigatoriamente têm que ter melhores atletas. Se não perdem o interesse. Como todas as outras coisas que não têm os melhores, perdem o interesse. Por muito bairristas ou jornalistas que nós sejamos, mas o que é certo é que as novas gerações, aquilo que quer, aquilo que lhes interessa, aquilo que lhes dá, porque hoje têm informação, têm acesso a mais informação. Então acreditas que em 2026 vamos ter equipas de maior. Eu não sei se é 2026 ou é 27, mas eu acho que se para a volta sobreviver, e vai ser um dilema complicado, porque para a volta sobreviver. Isto é a minha opinião, como é evidente. Posso perfeitamente estar errado e as decisões que forem tomadas nesse sentido só saberemos se são boas ou más mais tarde, quando as decisões forem tomadas. Eu acho que para a volta crescer em termos de interesse, ela terá obrigatoriamente que ir nesse sentido, porque a tua geração, os ciclistas portugueses, os que correm em Portugal, não lhes diz muito.
Se tu soubesse que tivesse a voltar a Portugal nestes moldes, mas se tivesse cá o Morgado, tivesse cá o Rui Costa, se calhar aí as coisas poderiam funcionar de maneira diferente. Sim, Mas mas o que é também é certo preciso é que. lutar um bocadinho para darmos mais visibilidade aos ciclistas portugueses que estão cá. Epá, E, mas também, se os calhar, tempos, eles conseguem essa visibilidade, se calhar terem cá visibilidade, outras equipas e eles ganharem, por exemplo. mas isso foi, olha, a minha geração passou por isso. Ou seja, a partir do momento em que começaram a vir as equipas estrangeiras já a voltar a Portugal, no início dos anos 90, que vinham uma ou duas, mas depois passaram a vir 10, ou Uhum. seja, eu lembro-me em 94, 95, os italianos ganhavam, vinha cá a Navigaria, a Scream, ganhavam quase metade das etapas, mas em 88 isso não acontecia, os portugueses ganhavam 90%. Agora, o que é que aconteceu? Houve um salto qualitativo dos ciclistas nacionais. Portanto, Claro. Esperemos cá e ter eu acho, saltos eu acho que também, então. eu acho que o caminho da volta, obrigatoriamente, para ela sobreviver, não é para ela sobreviver, é para ter mais interesse, para o interesse aumentar, terá que obrigatoriamente passar por aí. Porque, de facto, ainda há o público tradicional dos portugueses, mas começa a aparecer muito o público do ciclismo global, que é o pessoal da tua geração. Uhum. Portanto, isso é um. Hoje a volta ao Algarve cresce de ano a ano, na época que os portugueses lá vão. Claro, é É porque tu verdade. vês lá o Renko, tu vês lá o Vingard, vês as grandes estrelas. E é evidente que os portugueses, quando é difícil sobressair, e cada vez mais vai ser mais difícil sobressair nessas coisas, mas quando se consegue sobressair, portanto, ou seja, o resultado é muito maior. Mas E ficando eu acho que. no ciclismo português e deixando um bocadinho a volta a Portugal, hum, quais é que são, pronto, já falaste aqui um bocadinho de algumas coisas, mas quais é que são as coisas que achas que deves melhorar, no panorama do ciclismo português e coisas boas que já existam? Para terminarmos também, quase que já são 11 horas. Olha, eu acho que nem tudo é mau. E eu ouço falar muita coisa e acho que nem tudo é mau. Portanto, se fosse mau, nós não teríamos os atletas que temos no estrangeiro. Eles não foram feitos no estrangeiro, foram feitos cá. Uhum. É evidente que podemos sempre melhorar aquilo que temos, podemos. Isso é um facto. Que os diretores esportivos são retrógrados e que isso é mentira. Senão nem o pessoal que está nas equipas em Portugal é assim tão mal, senão quando iam para o estrangeiro já vinham lá logo a seguir. E cada vez são mais os que lá estão. Portanto, se cada vez são mais, é porque alguma qualidade têm. Né? Claro. Senão aí vinham logo. Né? Portanto, agora é evidente, nós temos um ciclismo muito, muito particular. Estamos num país que não tem a capacidade económica que tem uma França, uma Espanha, uma Itália. Pá, não tem. Tem uma coisa a favor, que é um calendário com 60 e tal dias que é bom para equipas continentais. De fazer 60 e tal dias de corrida e não ter que sair do teu país é bom. Nem todas as equipas, ou quase nenhuma equipa continental do mundo se pode dar esse luxo. Tem corridas internacionais boas, portanto também tu não precisas sair para fazer boas corridas internacionais, no teu país fazes. Agora é evidente que a nossa dimensão não é a dimensão de uma França, de uma Alemanha, de uma Espanha. Nós temos 10 milhões de pessoas, não temos 50, nem 60, nem 70. Portanto, logo aí não é a mesma coisa tu teres 10 minutos de televisão num país com 10 milhões de pessoas do que teres 10 minutos de televisão num país com 70 ou 80. Não é a mesma coisa. Podes fazer melhor. As nossas corridas podem ter mais mediatismo do que têm. É evidente que temos que lutar por isso. Porque senão os nossos orçamentos dificilmente saem daquilo que são. Portanto, Quem não é, há outra maneira. quem é que achas que tem de dar um salto mais qualitativo? As equipas, a federação, as organizações, os patrocinadores?
Quem é que acha Olha, na balança? nós primeiro temos que resolver um problema que eu acho que será a grande pedra no sapato que temos, que é na questão da credibilidade. Pá, esta questão, e tem que ser por aí, e não temos que nos esconder porque ela existe. A questão do doping ainda é algo que nos afeta bastante. Estes casos que todos tivemos nos últimos anos são um grande problema ainda. É evidente que houve muita coisa que foi mal feita. As equipas podem ter a culpa, os ciclistas também têm a culpa. Por muitas vezes fala-se das equipas, fala-se toda a gente, mas os ciclistas têm a culpa. Claro que sim. Portanto, ou seja, antigamente nem toda a gente tinha o nível cultural que hoje se tem. E hoje tu sabes o que é que são as coisas, porque a informação existe. Uhum. Existe, tu sabes o que é que são as coisas. E só te metes nelas porque queres. E digamos assim, mas foi obrigado. Ninguém é obrigado. E aliás, hoje podes denunciar. Mas as equipas também não podem fazer um maior controle ou a própria É federação? difícil, olha, hoje, portanto, estas medidas foram tomadas de toda a gente ter o Sim, passaporte sim. biológico. É suficiente para dar Nunca há credibilidade? de ser suficiente nem aqui nem em lado nenhum. E tu vês lá fora de vez em quando aparece um caso, Claro. porque gajos malucos aparecem aqui em qualquer sítio. Agora foi um passo muito importante. Aliás, eu acho que o ciclismo até deu passos, se calhar também foi obrigado a isso. Ou seja, há muitas coisas que o ciclismo adotou, até que são anticonstitucionais, tanto aqui como em qualquer país da Europa. O passaporte biológico, a localização é anticonstitucional. Sim, sim. Em nenhum sítio tu és obrigado a. Pronto, mas calhar isso foi. Ou seja, o ciclismo estava num estado em que isto foi digamos que foi. Houve essa obrigação de o fazer. E o que é certo é que toda a gente o aceitou. Portanto, se no princípio a localização era uma dor de cabeça, hoje, digamos que é normal tu teres a localização e teres que dar os horários para te poderem controlar. Portanto, ou seja, e isso foi um passo importante que a modalidade deu. Agora, nós estarmos 7 anos, acho que foi 7 anos que tivemos, em que as análises foram recolhidas e não foram analisadas, obrigou-nos a estes problemas que estamos a passar agora nos últimos dias. Uhum. Não é normal tu teres atletas que têm problemas de anomalias no passaporte biológico e são coisas de 2015, 2017, 2000. Epá, não faz sentido. Não faz sentido. Pronto, epá, mas é o que é e temos que carregar com isto. No entanto, os passos têm sido dados, têm sido importantes. As equipas pagaram, porque as equipas estão a pagar para que isto seja feito, para que toda a gente tenha o passaporte, para que toda a gente seja controlada. Há alterações até no regulamento que têm sido propostos e que têm sido aceitos e que penso que no futuro poderá ser um instrumento importante de clarificar mais as coisas. Uhum. Agora, enquanto esta mancha, ou digamos que enquanto esta nuvem nos andar aqui por cima da cabeça, complica as coisas. Vamos ver se não Complica as coisas. De aparecem qualquer mais forma, casos. Entretanto, esperemos que epá, não. eu acho que não tem que acontecer mais casos. Toda a gente está perfeitamente ciente daquilo que são os problemas que os casos trazem. É evidente que não podes voltar a 2015 ou 2016 e remediar uma coisa que já foi feita e que já não podes voltar para trás. Claro. As novas gerações têm a obrigação de olhar para aquilo que se passou nos últimos anos E não cometer os mesmos erros, não é? e não cometer os mesmos erros, como é evidente. Vamos acreditar que isso vá melhorar e que os jovens de hoje não cometam os mesmos erros ou que não sejam pressionados também por razões da vida ou assim a cometer os mesmos erros, mas também não há justificações. Não há justificações. A Na minha opinião, pressão, não há justificação. a pressão Mas por muito que tu faças não justifica. E é o que eu estou-te a dizer. Hoje, se antes, digamos que não tinhas
argumentos para denunciar ou esteja argumentos para denunciar. Portanto, é mais presencial uma anomalia do que é uma denúncia. Portanto, não vejo porque é que não se possa fazer e sinceramente só incorre quem quer incorrer. Pois bem, Vidal, acho que falámos um bom pedaço de ciclismo. Para terminar, vou-te só pedir que contes uma curiosidade engraçada sobre ti. Se lembrares de alguma, assim, rapidamente. Sei lá, mas tipo de curiosidade. Engraçada, uma coisa engraçada, uma história engraçada. Opa, sei lá, tenho tantas histórias ao fim destes anos todos. Tenho tantas histórias. Olha, mas tem uma que normalmente é muito corriqueira no ciclismo. E eu vou contá-la aqui outra vez, porque já foi contada muitas vezes. Eu, quando casei, vim morar com os meus sogros. E, na altura, a mãe da minha sogra passava, porque morava perto, praticamente ao lado, passava os dias inteiros, pronto, aqui na casa da minha sogra. E foi logo na primeira volta a seguir que eu fiz quando casei que isso aconteceu. Portanto, ou seja, estou na volta. Na altura, as rádios, não sei se ainda hoje o fazem, mas na altura faziam de meia hora, sensivelmente. Não sei se era a Antena 1. Portanto, meia hora, ou de hora a hora, digamos que de hora a hora, atualizavam os acontecimentos da volta. Pronto. E nesse dia o meu sogro veio almoçar em casa. E estava com a sogra dele, não é? E dá as notícias sobre a volta, e o que é que o meu sogro diz? Para a sogra. Olha, o Vidal fugiu. Pronto, e o que é que acontece? A minha mulher vem almoçar a casa, e quando chega está a avó a chorar. E a minha pergunta, mas avó, o que é que se passa? Estás doente? Tens algum problema? E a coitada da velhota diz, ai filha, o que é que vai ser de ti que o teu marido fugiu? Portanto, ou seja, fugiu na cabeça dela que me tinha pirado. Pronto. Pronto, isto é uma história que eu acho que o Teixeira Correia pega sempre nisto. E de facto, coitada da mulher, passou ali um calafrio, mas pronto. Depois explicaram e ficou tudo bem. Claro. Olha, obrigado, Vidal, mais uma vez. Ok, obrigado. Desculpa lá esta questão aqui do início da. Não tens culpa, isto, o Instagram. Não, eu é que não sou o indivíduo mais perito nestas novas tecnologias. Portanto, é só aquelas que normalmente uso, me fazem falta para o dia a dia, as outras é para andar a vasculhar. Eu é que peço desculpa não ter conseguido ajudar melhor. Tranquilo, estou tranquilo. Mas pronto, está resolvido. Espero que tenham gostado. Malta, obrigado a todos que nos acompanharam e obrigado, Vidal, mais uma vez. Ok, boa noite. Tchau, boa noite. Tchau.